Quero saudar a todos com a gloriosa paz da parte daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém? Quero trazer aqui uma passagem bíblica para a vossa meditação. Essa passagem bíblica se encontra no primeiro livro do Pentateuco, capítulo 3, apenas o versículo 9, que diz assim: E chamou o seu Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Meus amados e meus queridos, veja que tamanha estupidez de um homem por nome de Adão. Meus amados, quando nós pegamos as Escrituras Sagradas, que é esse livro que eu estou com ele na mão, e começamos a meditar desde o capítulo 1 e versículo 1 do livro do Gênesis até o versículo 31, nós observamos ali como que Deus formou e criou todas as coisas, não é? Porque segundo fala as Escrituras Sagradas, nesse mesmo capítulo e versículos que eu estou mencionando, que a terra era sem forma e vazia, e havia grande abismos, não é? Grande abismos. E a palavra fala que o Espírito de Deus pairava, quer dizer, voava sobre as águas. Dá a nos entender que só existia água, não é? Só existia água. Foi quando Deus começou a querer fazer um plano para a humanidade. E aí, nesses capítulos e nesses versículos, nós observamos o trabalhar de Deus, né? O trabalhar de Deus. Ele criou todas as coisas, separou a água para um lado e separou a água para o outro lado. Quer dizer, uma parte da água ele transformou em água doce. Uma outra parte ele transformou em água salgada, que é exatamente a água do mar. Uma água que não serve para nós beber. Já pensou se Deus tivesse deixado a água toda salgada? O que é que você, eu e toda a humanidade ia beber, né? Então ele fez separação entre a água doce, que servir para o nosso sustento físico, e deixou a água salgada, que é exatamente para criar os peixes,
né? Os monstros marinhos. E depois que ele fez separação da água, doce para um lado, salgada para outro, ele fez separação de água para um lado e separação de terra para outro lado. Porque ele não ia criar uma humanidade morando por cima das águas. Ele tinha que fazer a terra, não é? Então, depois que ele tirou a terra de dentro da água e fez separação, ele começou aí a criar o pé de árvores, não é? Começou a criar os animais, começou a colocar luz, que era treva, era tudo escuro. Ele não usou a luz que nós usamos hoje. Ele usou a luz da sua inteligência, que foi 2 grandes luminares que ele fez para servir para essas coisas. Ele fez luminário grande, que é o sol, para iluminar de dia, e fez o menor luminares, que é a lua, para servir de luz para a noite. Então ele fez separação da noite, colocando a lua, e fez separação do dia, colocando o sol. Então ele fez 2 grandes luminares, o sol e a lua. E depois que ele fez essa separação, ele começou a criar todos os animais do campo e do céu, árvores, aves. Entendeu? Para quê? Para que servisse de mantimento para a humanidade. Para que a humanidade cuidasse, zelasse, e não para que a humanidade destruísse e acabasse do jeito que estão fazendo hoje. Acabando floresta, queimando floresta, matando os animais, desapovoando povos. Entende? Então Deus criou as coisas, o pé de árvores, os animais, para servir de mantimento para o povo, para que o povo zelasse, cuidasse, cultivasse e não destruísse. Entende? E depois que Deus criou todas as coisas, faltava uma coisa, que era uma pessoa para cuidar dessas coisas, para zelar dessas coisas, para cultivar essas coisas, para dominar sobre os animais, tanto do mar como da terra. Aí foi quando Deus criou um ser, criou um homem, criou um homem do pó da terra. Deus fez um homem do barro. Até então, o homem era simplesmente um barro e nada mais. Sem pensamento, sem coração, sem alma, sem espírito, sem entendimento, sem ver, sem falar, sem ouvir. Simplesmente um homem feito do barro. E depois que Deus formou o homem, Deus achou por bem de dar vida a esse barro e tornar ele em uma pessoa humana.
uma pessoa que tivesse pensamento, entendimento, sabedoria e conhecimento. Aí Deus soprou em suas narinas. E através desse sopro que Deus soprou nas suas narinas, o homem se tornou alma vivente. Quer dizer, o homem, a partir daí, começou a respirar, tomar fôlego, porque o hálito da boca de Deus transformou aquele barro ali em um ser humano. E depois que Deus criou esse ser humano, Deus formou ali, na banda do Oriente Médio, um jardim completo de tudo quanto é bom para mantimento. Todo tipo de fruta para que o homem pudesse ali se alimentar e viver eternamente. Mas, no meio daquele jardim ali, Deus plantou uma planta, que é a planta do conhecimento, do bem e do mal, porque o homem, quando foi formado, o homem só conhecia o bem e não conhecia o mal. Aí Deus plantou uma planta ali do conhecimento do bem e do mal. E o homem não poderia tocá-la, não poderia pegá-la, principalmente comer. Mas antes disso, Deus chama o homem e dá a instrução ao homem dizendo: olha, de todas as plantas desse jardim está livremente para você se alimentar e viver eternamente. Porém, no meio dessa planta aí, tem umas que eu plantei que não é para você tocar e nem comer, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. E mostrou para aquele homem ali a planta, entende? Mas o homem desobedeceu a Deus, comendo daquele fruto. E o pior que ele, depois que comeu, ele não quis assumir a sua responsabilidade do seu erro e colocou o erro na sua esposa, a Eva, não é? A Eva, não querendo assumir também o seu erro, colocou a culpa na serpente. Deus deu para cada um deles um castigo. Deu o castigo para a mulher, a partir dali, ter filho sentindo dores que não sentia, para o homem, para que o homem viva eternamente do suor do seu corpo, e para a serpente, para que ela se arrastasse com seus ventres no chão por resto da sua vida e comesse pó. Então Deus deu para cada um deles um castigo. E depois que o Adão comeu desse fruto, ele reconheceu que ele estava nu. Porque a inocência deles, tanto da esposa como do Adão, era tão grande, simplesmente uma inocência de uma criancinha de 5, 3 anos. Ele vivia nus e não percebia, não tinha vergonha. Depois que ele comeu desse fruto aí, ele percebeu as suas vergonhas, tanto da mulher como dele, porque ele percebeu que estava nu. Foi quando ele ouviram o passo de Deus no jardim, porque toda pela manhã Deus o visitava.
Entende? Toda de manhã Deus o visitava. Mas quando Adão reconheceu que estava nu, a mulher também, e que Deus estava se aproximando, eles se esconderam com vergonha. Foi quando Deus fala: Adão, onde estás? Parte A do versículo 9 do capítulo 1. Parte B do versículo 9 do capítulo 3. Onde tu estás? Meu querido, meu amado, escute. Adão, ele teve todo o privilégio de conversar com Deus, de estar com Deus, mas por causa da sua estupidez, por causa da sua ignorância, por causa da sua desobediência, ele perdeu esse privilégio, foram expulsos do grande e maravilhoso jardim que Deus construiu, fez para esse casal morar. Semelhantemente, meus amados, meus queridos, Deus preparou através de Jesus um lugar para vocês, para nós e para toda a humanidade viver após a morte. Um lugar que as ruas são de ouro e de cristal. Um lugar aonde você, meu querido, aonde você, minha querida, não vai sentir dor, não vai sentir desejo sexual, não vai sentir desejo de se alimentar, não vai precisar da luz humana para lhe iluminares, porque o próprio Deus se virá de luz para nós. Então, meus amados, então, meus queridos, não seja ignorante, não seja hipócrita, não deixe que a sua estupidez venha fazer com que, meu querido, venha fazer com que, minha querida, você perder esse privilégio a qual o Adão perdeu. Eu sempre costumo, em minha pregação, em minha palestra, falar sobre um cantor, Roberto Carlos, porque uma das melodias deles, a letra nos chama a atenção. Chama-se A Sua Estupidez, o título da música do Roberto Carlos. Ele canta dessa maneira assim, meus queridos. Quantas vezes eu quis te avisar que nesse mundo não há mais lugar para quem toma decisões na vida sem pensar. E ele continua cantando, dizendo: se precisar, conte 3 vezes, mas se precisar, conte mais. Como que ele estivesse falando para você, meu querido, para nós, minha querida, e para mim, que antes que nós viesse tomar qualquer tipo de atitude, que nós viesse pensar nas consequências. Lembre que Adão pagou o preço da sua desobediência, vindo sobre ele sofrimento o resto da sua vida. Perdeu. Então, meu querido, então, minha querida, antes de você pensar e largar sua fé, antes de você pensar e deixar a sua igreja,
abandonar a comunhão dos irmãos. Antes de você pensar em deixar o seu Salvador, Jesus Cristo, pense nas consequências que vocês vão passar a partir de então. Pense na consequência. Querido, querida, irmão, irmã, nós tiramos Jesus da cruz, nós tiramos Jesus do sofrimento da cruz. Faça a gentileza, faça o favor de não querer colocar novamente Jesus na cruz por causa da sua escolha, por causa da sua estupidez. Não faça isto. Paulo, lá no capítulo 8 do livro de Romanos, no versículo 35, ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? E ele dá ali uma escala de argumento, mostrando para você, meu irmão, mostrando para você, minha irmã, que não tem nada que venha fazer com que você largue a sua fé, que você largue a sua igreja e que você largue a Jesus. Se tiver que tomar uma dessas decisões aí, pense como disse o cantor Roberto Carlos: 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, mas antes de tomar a decisão, não deixe a sua estupidez fazer com que você venha tomar essa atitude. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E que a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém?